Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu gostaria de ler com vocês um texto que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 103. Nós vamos ler os primeiros 10 versículos e gostaria de avisar desde já que se você ainda não é inscrito, você pode se inscrever aqui no nosso canal, não custa nada, você vai ter acesso a todos os nossos vídeos diariamente e que você também pode compartilhar com outras pessoas para que elas também recebam a palavra de Deus todos os dias. Então vamos ler agora o que está lá escrito no livro de Salmos, no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, na primeira parte da Bíblia, para quem não conhece. No capítulo 103, nós vamos ler os primeiros 10 versículos e depois nós vamos ver o que esses versículos trazem de aprendizado para a nossa vida. O nome desse salmo é A Misericórdia de Deus e foi escrito por Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Eu separei algumas observações nesses versículos para a gente compreender qual a visão que Davi estava trazendo a respeito do Deus que ele servia, o Deus que ele adorava, o que ele podia observar em Deus que ele colocou nesse salmo. Então, no versículo 2, nós vemos que Davi vai escrever o seguinte: não se esqueças de nenhum só de seus benefícios. É importante nós que servimos a Deus, que temos um relacionamento com Ele, sempre estarmos nos lembrando de todos os benefícios que Deus nos fez. Seja uma bênção na área material, seja um livramento de morte ou de saúde, um livramento de um relacionamento que não te fazia bem, e Deus rompeu com aquela relação para poder poupar a sua vida, poupar o tempo de você não desperdiçar com quem não devia. Então esse versículo nos traz essa reflexão. Ele começa dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, diga bem do Senhor. E aí ele vai falar: não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então é preciso que nós sempre estejamos ali nos lembrando dos benefícios de Deus. Isso é muito importante nos momentos de aflição. No momento que você está passando por uma fase ruim da vida, quando você lembra das coisas boas que Deus já te fez, isso te dá um alimento para a sua fé, porque você sabe que Deus ele não muda, ele não deixou de operar milagres, então você pensa, logo Deus vai resolver essa situação também. Olha quantas coisas ele já fez maravilhosas na minha vida. Então relembrar dos benefícios de Deus é um alimento, é um estímulo para a nossa fé. No versículo 3, Davi vai dizer: é ele quem perdoa todas as suas iniquidades. É Deus quem perdoa todos os nossos pecados. E vai continuar: é ele quem sara todas as suas enfermidades. Então, no Deus você tem um Deus perdoador, você tem um Deus curador que cura as suas enfermidades. Ele tanto cura o seu corpo físico, de uma lesão, de uma gripe, de uma doença mais séria, mas é ele quem cura também o seu interior. Ele cura o seu emocional,
quando você está sem autoestima, desvalorizado. Ele cuida do seu sentimental. Quando você teve um relacionamento desgastante que levou você a questionar sobre o amor, questionar sobre a confiança nas pessoas, questionar sobre o seu próprio valor. Então Deus, ele cura as nossas áreas da vida, tanto física quanto espiritual. Aí ele vai continuar falando aqui no versículo 4. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É Deus quem redime, quem resgata, quem salva, quem retira da cova. Lá no livro de Ezequiel 37, aquele famoso texto do Vale de Ossos Secos, nós vemos um versículo onde Deus fala ali para o seu servo Ezequiel que aqueles ossos eram toda a casa de Israel e que, como a casa de Israel, ela se lamentava porque eles diziam: pereceu a nossa esperança, ou seja, acabou para nós, estamos mortos, estamos aniquilados, estamos exterminados. Então Deus fala: eu vou retirá-los da sepultura. Aqui Davi, ele vai falar, ele vai usar essa expressão: é ele quem redime a tua vida da cova. Muitas vezes a gente vive, a gente acha que estamos mortos, que acabou, que não tem mais o que fazer, porque estamos numa situação muito grave. Mas Deus é tão poderoso que até mesmo da cova Ele é capaz de tirar a nossa vida e nos dar uma vida nova. Jesus mostrou isso de uma maneira mais física quando Ele ressuscita aquela menina, quando Ele ressuscita aquele filho único daquela viúva que está passando no cortejo fúnebre, quando Ele ressuscita o seu amigo Lázaro, trazendo ele de volta da sepultura. E quando nós vemos essa expressão de Davi e também lá em Ezequiel, o próprio Deus falando que vai tirar o seu povo da sepultura, a gente vê que o poder de Deus, ele é ilimitado. Então, se você acha que a tua vida acabou, não tem mais sentido, nada de bom vai acontecer, não dá mais tempo, você não tem mais idade, você perdeu as boas oportunidades, se você acha que de fato você está numa cova, saiba que Deus tem poder até mesmo para tirar você da sepultura e te dar uma vida nova. Basta você crer e confiar nele. A próxima observação está no versículo 5. É ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então nós vemos dois momentos da vida do homem, a velhice e a mocidade. Deus, ele traz muitos bens para a vida dos seus servos na velhice. A saúde, a boa memória, o bom juízo, ele não permite que você venha a perder ali o seu bom senso. Você tem saúde, você se exercita. Existem alguns casos, que talvez por doença hereditária, ou talvez uma predisposição, ou talvez porque teve uma vida muito desregrada e o resultado agora não é bom, algumas pessoas, mesmo servos de Deus, acabam tendo uma velhice com complicações. Mas, obviamente, não é esse o desejo de Deus para a nossa vida. E é claro que nós também precisamos colaborar para que, quando chegar numa idade mais avançada, nós tenhamos o máximo de qualidade de vida. Então é Deus quem farta, quem enche a sua velhice de bens, e a tua mocidade se renova como a da águia. A tua mocidade, ela vai se renovando à medida em que Deus vai trazendo benefícios à tua vida. Então, para Deus, você não precisa estar jovem cronologicamente para que Ele faça coisas grandes na sua vida. A gente vê, por exemplo, que Moisés, ele trabalhou até os 120 anos.
Deus permitiu que ele estivesse ativo até os seus 120 anos e tantas outras pessoas que viveram tanto, e não só longe de nós, mas quantas pessoas aqui contemporâneas nossas nós vemos ter uma velhice tão jovial, tão ativa, tão dinâmica, cheia de vigor, porque Deus renova em nós. No versículo 6, nós vemos o seguinte: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Por mais que você esteja passando por uma opressão, por um momento de injustiça contra você, saiba que Deus tem olhos, Ele sabe o que você tem passado, e no momento em que Ele disser um basta, Ele irá julgar e Ele irá trazer justiça aos oprimidos. Deus, Ele não se agrada da injustiça, Ele não se agrada da covardia, seja contra criança, idoso, animal, mulher, um homem justo que esteja ali agindo na sua inocência, mas estejam ali imputando àquele homem uma injustiça. Deus não se agrada de injustiça. Nós precisamos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Deus é um Deus justo. No mundo que vivemos hoje em dia, algumas pessoas maliciosas, com uma má intenção para justificar os seus erros, gostam de sair proclamando Deus é amor, mas elas esquecem justiça. Deus é amor justiça. Não podemos separar uma coisa da outra. Então Deus, ele abomina a injustiça. Então, se você está se sentindo injustiçado, está passando por um momento que você está sendo oprimido, se lembre que Deus fará justiça a todos os oprimidos. Aqui nós vemos no versículo 8, pulando para o versículo 8, que Deus, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é longânimo e ele é assaz benigno. Assaz, ele é grandiosamente benigno. Então nós vemos que em Deus nós temos a misericórdia dele. Deus, ele é compassivo conosco, é longânimo, ele tem paciência. Ele é tardio em se irar e ele é muito benigno para com a nossa vida. E aqui Davi vai fazer um complemento no versículo 9 e 10 que tem a ver com 8. Ele vai falar no 9: ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ou seja, Deus, ele não mantém a sua repreensão sobre nós perpetuamente. Quando ele nos repreende é por um período para nos ensinar, como o pai que quer ensinar algo para o seu filho, mas isso não dura para sempre. E ele não conserva para sempre a sua ira. A ira de Deus, ela é aplacada, a ira de Deus, ela é acabada, ela é concluída quando Deus ou ele aplica o seu juízo ou quando nós nos arrependemos com sinceridade e pedimos perdão. Então, a ira de Deus se aplaca, ela não dura para sempre. E o versículo 10 também vai corroborar com isso, porque vai dizer: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante nossas iniquidades. Já parou para pensar se Deus nos tratasse exatamente como nós merecemos? Já imaginou se Deus nos desse aquilo que nós merecemos? Por isso que você tem que ter sabedoria e jamais, quando você for orar, você pedir: Senhor, me dê aquilo que eu mereço, porque você vai receber realmente aquilo que você merece: castigo, punição, condenação. Jamais peça para Deus: Senhor, me dê aquilo que eu mereço, porque nós, diante de Deus, não merecemos nada de bom. O ser humano, ele merece o inferno. É por isso que ninguém pode conquistar a salvação tendo boas ações, como algumas religiões pregam. Se você fizer boas obras, você vai ter um bom descanso. Se você fizer coisas ruins, você vai para a condenação. A salvação é pela graça, porque nenhum ser humano tem a capacidade de, através das suas ações, conquistar a salvação.
Então Deus, ele não nos retribui de acordo com as nossas iniquidades, com os nossos pecados. E glória a Deus por isso. Enquanto muitas vezes nós retribuímos para as pessoas as coisas ruins que elas fazem, a pessoa, se ela fala comigo, eu falo. Se não me cumprimento, eu não cumprimento. Se é grosso comigo, eu sou grosso. Se é educado comigo, eu sou educado. A gente, muitas vezes, mesmo sabendo que Deus não quer que a gente retribua o mal com o mal, que a vingança pertence a Ele, fizemos semana passada um vídeo a respeito disso. Muitas vezes a gente acaba retribuindo. Você está num momento de estresse, a pessoa buzina para você, você buzina de volta. A pessoa grita com você, você fala no mesmo tom. Mas Deus, ele não nos retribui. Graças a Deus, ele não nos retribui aquilo que nós merecemos. Então Davi aqui, ele teve ali no seu Salmo 103 uma percepção de algumas atribuições de Deus, com certeza referente à ação de Deus na própria vida dele. E cada um de nós precisa fazer essa análise, porque apesar de Deus ser um, ele age de maneira distinta na vida de cada um de nós. É claro que ele sempre vai ser justo na vida de todo mundo, ele sempre vai ser misericordioso na vida de todo mundo, mas em determinadas situações nós temos vida diferente, nós requeremos ajudas diferentes de Deus. Então Deus, ele vai aplicar a sua misericórdia de uma maneira diferente, ele vai aplicar a sua justiça de uma maneira diferente, ele vai aplicar a sua paciência de uma maneira diferente, porque temos necessidades diferentes. Então, é necessário que nós façamos como Davi fez aqui, que cada um de nós observe na sua vida o agir de Deus e que a gente sempre traga à memória as coisas que Deus nos fez, os livramentos, as bênçãos, para que a gente consiga agir em relação a isso e também agir com justiça. Nós temos também que ser justos, né? Nós temos também que pregar e testemunhar para as pessoas como Deus é justo na nossa vida. Então, que essa passagem traga para você ânimo para você viver esse novo dia e os próximos. Que você leve esse vídeo a outras pessoas também, para que dessa maneira outras pessoas também venham a ter a sua fé renovada, lembrando diariamente, constantemente, das bênçãos que Deus faz na nossa vida e de como Ele é compassivo, como Ele é longânimo, como Ele é assaz benigno, como Ele é grandiosamente benigno, como Ele renova a nossa juventude, trazendo tantos benefícios na nossa velhice, como Ele coroa a nossa vida e como Ele nos tira e nos resgata da cova, nos trazendo uma vida nova. Faça menção dessas verdades, pronuncie, que a palavra tem poder, tudo aquilo que você pronuncia, você está trazendo para a realidade. Então, pronuncie, fale, verbalize as verdades de Deus, que você vai estar gerando vida para a sua vida e para a vida de outras pessoas também. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Que você se inscreva para que você continue assistindo os nossos vídeos e, Deus permitindo, até o próximo vídeo.